Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. E hoje eu vou falar de uma coisa super interessante, que é o que? Saber qual a importância de eu conhecer qual tipo de lua que eu nasci. Tem uma importância muito interessante, principalmente com a relação emocional da gente e principalmente, gente, para nossa questão vocacional, né? Para que a gente possa ter um pouco mais de discernimento, um pouco mais de centramento do que eu vim fazer aqui, do que eu posso fazer, qual é o meu potencial. Eu quero falar um pouquinho para vocês, só para que a gente possa lembrar, é que a vida, gente, ela é um fio invisível e contínuo, tá? Então, exemplo assim, os seres humanos, eles têm a crença de que a morte, ela existe. Então, exemplo assim, tem uma vida e acabou, não tem mais nada. Tem muita gente que, né, você vai conversar com as pessoas, a pessoa, não penso em nada, não penso em além. Mas aqui, eu acho que as pessoas que acompanham o meu canal, elas têm essa noção, ou elas buscam, elas acreditam que a vida é um fim infinito. Então eu vou mostrar pra vocês só uma coisa bem interessante, que é pra gente então perceber. A gente sabe que existem 3 tipos de energias que elas, em tese, comandam não só aqui o planeta Terra, mas o universo. Que são energias cardinais, são energias fixas e são energias mutáveis, né? Então a energia cardinal é aquela energia que ela inicia algo novo, iniciou algo novo. Ela vai trazer uma nova visão, ela vai trazer formas de se pensar, visionais. Então a pessoa, ela vai plantar um novo. Aí o que acontece que vai trabalhando, e aí chega a energia fixa. A energia fixa é aquela energia constante, que é o quê? Vai fixar aquilo que eu iniciei. E é muito importante de eu fixar, porque eu preciso trabalhar para ficcionar, para manter aquilo, para ver se aquilo tem jeito, para ver se aquilo tem estrutura, para ver se aquilo não é uma coisa falsa. E aí depois dessa constância, vai vir todo um processo já de reciclagem, de transformação, porque eu preciso sair daquela energia fixa. Imagine assim, vamos imaginar que a gente tem uma crença de que só pode existir flor vermelha no mundo. Gente, se só existir um tipo de flor, a gente não está dando margem para que existem outras flores, para que existem outras cores, outras nuances. A verdadeira espiritualidade e a verdadeira riqueza da vida é o que? É a quantidade de diversidades que eu tenho hoje. Porque senão ia todo mundo igual, gente, ia ser um porre, ia ser muito chato, não ia ter evolução. Porque a evolução é isso, a evolução é a troca, né? Não é a troca respiratória. Eu inspiro, eu expiro. Isso é evolução e a gente está o tempo todo trocando com o outro. A gente faz esse movimento de inspiração e expiração com o outro. Se você está ligadinho e se você está conseguindo cada vez mais aí se autoconhecer, você vai começar a sacar com relação a isso. E aí vem a energia mutável. A energia mutável, o que ela faz? Ela modela, ela reestrutura, ela é adaptação. É uma energia mutável. Para quê? Ela dá uma ambiência para que haja uma nova energia cardinal. Então você vê como tudo é tum-tum. Então, exemplo assim, vamos dizer que você reencarnou. Você, eu não estou falando com você personalidade, eu estou falando com um conjunto de experiências que a gente fala que é relacionado com um átomo permanente, um átomo semente, que registra todas as outras experiências que a mônada, o espírito já teve. Porque se eu falar assim, você vai se identificar que é você. E não é. Então, exemplo assim, esta personalidade que eu já falei para vocês, ela morre. Mas ela vai passar aquilo que ela conseguiu trabalhar. Então passa, está registrado naquele átomo semente, e aí vai vir uma nova personalidade, né? E uma coisa que é interessante do que? Então que você hoje, você aí, você é o somatório de todas as suas, não você personalidade, mas da mônada, de todas as experiências do passado. Acontece que há um momento que há uma necessidade de reencarnação, devido ao que? A esse carregamento de energias, e precisa então descarregar. Qual é a nossa função, que eu já falei? A gente tem que voltar ao equilíbrio, que é o Dharma, né? Que é o Dharma, que é o caminho, que é quando a gente se torna então um Deus. Mas isso, gente, é um processo longo, isso não é da noite para o dia, que principalmente o mundo artificial que a gente vive, essa Matrix, ela coloca na gente, né? Todo tempo todo.
Você tem que ser perfeito, tem que ser realizador, você tem que fazer sucesso. Só que às vezes a gente reencarna numa fase onde a gente vai estar num processo muito mais de interiorização, num processo muito mais com a gente, num processo de crise, de catarse, e a gente não vai ter energia, não vai ter tempo, também tempo, para que a gente possa então ir para a luta, que é essa energia cardinal, e plantar aquilo que eu trouxe de internamente. Só que como o mundo artificial, ele é artificial, ele não vive os ritmos biológicos da natureza, que a natureza ela vive muito bem, não tem as 4 estações, ela vive, ó, ela não fica triste quando as folhas se perdem, é um processo natural. Como a gente não entra em contato com nós mesmos, a gente fica muito nesse externo, há um conflito enorme. E aí o que acontece, a gente fala, mas por que isso não acontece comigo, não sei o que, por quê? Esse mundo artificial coloca esses padrões para que as pessoas possam chegar e não chega, né? Não chega. Tem gente que consegue, porque eu vou mostrar para vocês aqui a diferença das luas, né? E tem gente que não vai chegar. Então, assim, é interessante a gente saber disso. E na orientação vocacional, eu falo para a pessoa, perdão, eu mostro para a pessoa mais ou menos qual o tipo de nível que ela tá, o que pode ser feito, né, no que você trouxe, para que ela não crie ansiedade e expectativas dentro dela. Por que acontece? Lembra que eu sempre falo para vocês que é o equilíbrio, mas a gente sempre tem que dar o primeiro passo, né? Lembra? Ó, o primeiro passo, ó, tum, 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 tum. Isso tinha que ser contínuo. Isso aqui não é um fluido de um rio, não parece? É fluídico. O que acontece é que às vezes a gente estagnou. E aí estagnou, aí vem, assim, vários influxos energéticos aí param na pessoa. E a gente tem que, por quê? Porque a gente está dentro do mundo artificial, que é a Matrix. Então o que acontece é que a gente tem que começar a destruir a Matrix para que a fluência volte ao normal e aí ocorra a evolução no seu curso direto e correto, né? Então eu vou falar um pouquinho da importância, é muito importante você saber. Como é que eu sei disso, Marcela? Tem uma forma, se você não consegue, se você não sabe ainda mexer em softwares, se você não sabe mexer, se você não sabe ainda ver um mapa astral, dá pra você saber, é só você jogar, o dia da lua que eu nasci, você põe, acho que a data, eles te falam a lua que você nasceu. Então eu vou colocar as fases da lua, muito relacionado com essa questão emocional e muito relacionado com essa germinação interna, tá? Mas a gente podia falar mais coisas sobre as fases da lua, mas eu vou dar uma pincelada, uma direcionada com relação a isso. Eu vou começar primeiro, então, gente, falando um pouquinho da lua minguante, né? Míngua. O que a gente fala de míngua? É aquela coisa que meio que cai, é aquela coisa que não cresce, uma coisa que meio que, tipo, tá indo, tá minguante, né? A própria palavra já me diz, já dá indícios. E a lua minguante, ela tá muito relacionada com o outono. Olha como, gente, tudo tá nos números e como os números refletem o nosso dia a dia. A gente sabe dos mistérios do 4 fases, a gente tem os 4 elementos, né? As 4 estações do ano, a gente tem o número 7, as 7 notas musicais, né? Os 7 chakras, as 7 cores do arco-íris, a gente tem o que mais? A gente tem um 12 também, o simbolismo do 12, os 12 signos, os 12 trabalhos diários, as 12 estações, as 12 badaladas do horário, ou seja, a gente vive o tempo todo com esse simbolismo, mas a gente não se dá conta, né, do que significa isso, né? Então, a lua minguante, ela lembra o outono. O que acontece? Se você nasceu numa lua minguante, o que isso está dizendo para você? Que você precisa reciclar, você precisa transformar, você precisa desapegar dos seus vícios, das suas questões emocionais. Às vezes você precisa desapegar daquilo que você acha que é assim. Então, sabe a pessoa assim, ela se acomodou. E aí ela nasce numa lua minguante, ela pode nascer nessa, numa próxima vida. Vai sempre depender, gente, da intensidade do seu autoconhecimento, de quanto você colabora com você mesmo. Então, a ideia é o quê? É você ficar mais focado internamente e perceber esses padrões, perceber, às vezes, vamos dizer, que aquele talento já não me serve mais, aquela forma que eu vou ir para o mundo já não me serve mais, e aí você começa, então, a fazer um processo de desapego. A pessoa que nasce uma lua minguante, ela está num processo, às vezes, muito catársico. Nossa, catarse toda hora. Às vezes a pessoa nasce com uma lua, até escorpião, nasce com muitos planetas em escorpião, na casa 8, porque ela veio
Deus pediu para ela o quê? A mônada pediu para ela o quê? Você tem que começar então esse processo de desapego, que é o outono. Deixar sair aquilo que já não serve mais a mônada, né? Porque o indício, gente, a gente cada vez mais subir o degrauzinho para chegando o quê? Naquilo que é o verdadeiro, que é o real, né? É quando a imagem e semelhança se torna uma coisa só. E uma coisa que é interessante, que qual que é um negativo, né, uma parte negativa, é que às vezes a pessoa fica muito focada no externo. Comece a perceber isso. A pessoa às vezes, ela precisa olhar para dentro dela, para que ela possa rever as crenças, né, regenerar aquilo, e ela não quer, ela fica muito focada no externo, né? Então uma pessoa que nasce na lua minguante, né? Então a pessoa quando nasce na lua minguante, ela não vai ter um auge às vezes, um auge de uma realização de sucesso com o todo. Vocês podem começar a perceber isso. Ela tem que começar a tirar aquilo que já não serve para começar a plantar uma nova sementinha. Depois da lua minguante, a gente vem para a lua nova, né? Eu coloquei aqui errado, mas tudo bem. A gente vem para a lua nova. A lua nova é o quê? É o potencial do novo. É a germinação. É quando começa a gerar coisas novas. Porque a gente... Eu vou falar um ditado aqui do Buda, que eu gosto muito. Ele fala que é o vazio, né? A mente é o vazio. Isso aqui é uma sacola. Vamos dizer que isso aqui é uma sacola. Tá muito mal desenhado, mas é uma sacola. Se a minha sacola ficar cheia, tá cheio de coisa aqui dentro. E aí eu quero botar mais coisa nela, coisa nova. Não tem como, eu tenho que tirar, porque não cabe, chega uma hora que não comporta mais, né? É a mesma coisa a gente pegar um copo d'água, colocar água, vai chegar uma hora que vai ter o transbordo daquilo. Então por isso que a gente primeiro tem que passar pelo outono, se você nasceu com a lua minguante, então você tá nessa fase de tirar aquilo que não serve mais. Porque o que acontece é que assim, a nossa mente, ela formata muito. Então ela enquadra muito o eu sou. Tanto é que, você fala com as pessoas, o que você é? Eu sou nutricionista. Eu sou enfermeiro. Não, você não é enfermeiro, você só está sendo enfermeiro. O eu sou não pode ficar enquadrado. Na hora que ele fica dentro de um negócio, chega um momento que fala assim, olha, nessa sua vida você vai ter que trabalhar aí muito para você desapegar, para você ampliar o que é consciência. Vamos lá, lua nova. Então, o que acontece? É a germinação do novo, né? Das coisas novas. E eu vou mostrar pra vocês um mapa astral. O que isso significa, tá? Então, é o começo dos novos talentos. Esses talentos, essas inspirações, ela vem do espírito, né? Ela não vem desse mundo artificial, vem do espírito. Então, ou seja, começa a ter muita força interior, a pessoa começa, então, a crescer dentro dela, né? Uma coisa que é negativo... Quando você nasce com a lua nova, é que você pode ficar muito interiorizado para dentro. Se aqui eu tenho que olhar para dentro para desapegar, eu fico muito focado no externo, aqui é o oposto. Aqui eu fico tanto para dentro, e aí eu não saio. Eu não saio da casca, porque assim, é como se fosse a casca de um ovo. Chega uma hora que tem que se romper. Esse rompimento é importante para que a luz que está dentro, uma luz que você conseguiu aí achar através da sua força interior, ela vá para fora. Então aqui é o que? É o inverno. Tá? Como se fosse o inverno. O inverno é a interiorização. Então a pessoa tem que se interiorizar, ela tem que buscar realmente a sua fonte verdadeira. Depois da lua nova começa então a lua crescente. Tô crescendo. Então eu consegui plantar minha nova sementinha. Desapeguei meu terreno, consegui plantar minha nova sementinha, né? Olha aqui, ó, a sementinha. Não é o sol? Plantei minha nova sementinha. E aí o que acontece? Tá, gente? Eu só tô colocando esse exemplo, mas não confunda com a lua, tá? Por favor. Só para vocês entenderem. Então, a minha sementinha está lá dentro. Todos nós temos uma sementinha dentro de nós. Aí o que acontece? A lua crescente é o quê? Ela pede o que é crescente, crescimento do quê? Dessa força interior. Deste talento que já começou, que ia ser elaborado. Então, ou seja, a pessoa ela já tem essa força dentro dela, já descobriu essa força dentro dela, né? Ela já tem esse talento. Então, exemplo assim, a pessoa o que ela precisa é trabalhar este talento, é lapidar, é refinar, é estudar, é estruturar para que cada vez mais ele possa ter uma ambiência, um terreno favorável para aquilo então eclodir e ser o que? Florescer. Então aqui a crescente é o que? A primavera. É a primavera, né? A gente pode fazer a mesma correlação. O que acontece? Qual que são a parte difícil do povo que nasce com a lua crescente? É que às vezes pode criar vícios, né? Cresce os vícios. Porque o que acontece é que assim, a gente cria essa força interior, mas a gente tem sempre o lado de sombras e luz, né? A gente sempre tem o polo positivo e o polo negativo.
Então começa a crescer os vícios, então começa já uma estagnação de algumas crenças, de algumas coisas. Isso já vai dar um indício que lá na frente a gente vai ter que passar por um processo de novo de desapego, né? Depois da crescente, então, chega a lua cheia. A lua cheia, gente, a lua, ela não tem luz própria, então a lua, ela reflete a luz do sol, né? E a lua cheia, ela então vai refletir a maior... Olha para vocês verem como dá pra gente fazer associação e é lógico. A lua cheia, ela vai então, com a questão da superfície, vamos colocar assim, a capacidade dela de refletir a luz do sol é muito maior do que uma lua minguante. Então, por isso que uma pessoa que nasce com uma lua cheia, ela tem um emocional forte, estruturado, porque ela já desapegou das coisas que não servem mais, criou uma coisa nova, cresceu naquilo, ela já está pronta, ela já sabe, né, de suas energias. É aquela criança que nasce tocando. Geralmente a criança com a lua cheia, ela vai, principalmente na lua cheia, né, numa lua crescente também, dependendo aí, ela vai acontecer o quê? Ela vai estar pro mundo, né? Porque a cheia, gente, ela vai mostrar a luz deste sol que já cresceu dentro dela, vai refletir através da lua e aí vai para o mundo. Então, principalmente pessoas que nascem com muitos planetas em casas coletivas, tem que ver como está esse sol, onde está seu leão, como é que está. Principalmente ela vai, porque ela já trouxe uma coisa para iluminar, para trazer, para compartilhar. Por isso que aqui, né, a gente pode fazer associação, que é o verão. A gente fizer essa associação, né? Então, é muito interessante isso, e a gente saber com relação a isso. O que acontece na lua cheia? O que é a parte negativa? É que os vícios e as virtudes já trazidas, já, né, germinadas aqui, que vai crescendo junto com a lua crescente, já está existente. E aí você pode o quê? Ficar muito... Você chega no auge, lembra? Chegou no auge. Aí você... às vezes você pode ter crescido demais, às vezes um vício, uma virtude, só que sempre depois da montanha tem uma queda. E aí por isso que depois de uma lua cheia entra uma lua minguante, para você então começar a transformar, desapegar, todo esse processo, né? Isso é muito interessante a gente saber. Marcela, como é que a gente sabe isso no mapa astral? Eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente pode saber. Mas se você não sabe isso, você pode jogar no Google que tem como a gente saber, tá bom? Gente, vamos lá agora colocando essas luas, como é que a gente pode saber e como é interessante a gente saber disso. A gente às vezes fica muito preocupado, né, quando a gente estuda astrologia, porque eu quero saber todas as técnicas, não sei o quê. E às vezes, gente, você sabendo muito bem com relação a ascendente, lua e o sol, você já pode fazer um belo de um trabalho, você sabia? E a gente fica às vezes encanado, porque se a gente não sabe, a estrela fixa, não sei do que, aí a gente fica criando um monte de coisa, a gente não dá, às vezes, a percepção de que a gente tem que trabalhar muito bem esses três aspectos na nossa vida, né? Então vamos lá, eu vou colocar aqui, então, vou fixar a lua aqui, mas eu não vou falar que aqui é a casa 7, senão... Por quê? Porque dependendo da latitude, da longitude, isso aqui muda. Tanto é que você já viu que às vezes tem pessoas no mapa que tem o MC, né, o meio do céu, super certinho, e às vezes o meio do céu tá aqui, né? Muito interessante, por quê? Por causa do local que a pessoa nasce. Então eu vou colocar ali e vou dizer mais ou menos que a pessoa nasceu então com o sol a 25 graus de câncer, tá bom? Pra gente colocar um pouquinho para que a gente possa entender. Ou seja, o que isso significa? Se uma pessoa nasce com uma lua ao mesmo grau que o sol, então vamos dizer que a pessoa nasce com uma lua 25 graus do signo de câncer, né, a lua. Isso quer dizer o quê? Ela está em conjunção exata, né? A gente pode dizer que essa conjunção então é 0 graus, essa conjunção aqui, né? Então esse aspecto está 0 graus. E aí a pessoa nasceu numa eclipse da lua nova. E aí é interessante que a pessoa então começa então a receber os influxos, tudo aquilo que eu já comentei, dessa magnitude, da germinação, dessa influência da força interior. Olha que interessante para vocês verem como a gente tem que estar um pouco atento. Se uma pessoa nasce a 24 graus do signo de câncer, e às vezes na mesma casa que o sol, ela é uma lua nova ou uma lua minguante? Ela é uma lua minguante, né? Ela não é uma lua nova. A lua nova é quando faz a mesmo grau que o sol, ou começa a subir, né? Vamos dizer 26 graus, 27 graus, aí depois passa para outro signo, né? Então por isso que eu não quero ficar colocando aqui casas e signos, não pode confundir com vocês. Mas se uma pessoa nasce a 24 graus, ela quase
chegou numa lua nova. Então, ou seja, ela está ainda no processo com relação à lua minguante, que eu já comentei com vocês, esse processo de transformação, de desapego, de reciclagem, de rever, regenerar, mas ela tá muito assim, recebendo já, tipo, como se o sol falasse, vem filha, venha, venha, vamos lá, saia daí, sai desse seu porão, vem que estamos chegando junto. É como se estivesse pedindo mesmo, né? Então essa pessoa que nasce aqui com 24 graus, ela está recebendo esses influxos também, né? Diferente de uma pessoa que nasce a 90 graus, então aí você vai ver, a Lua, às vezes ela está fazendo então 90 graus, isso é uma quadratura, né? É a quadratura aí. De que uma pessoa que nasce com uma Lua minguante, que é como se ela entrasse no primeiro grau da Lua minguante. Então a Lua minguante daqui é diferente da Lua minguante daqui. Aqui já é um processo muito mais trabalhoso, um processo às vezes que vai ter muitos conflitos, por isso que é uma quadratura. Muito mais conflituoso, gera uma tensão, porque ela está num momento que Deus está falando para ela assim, querida, emoção, queridos talentos, vocês têm que se desapegar, minha filha, tem que regenerar aí, não dá pra você ficar aí não, dá pra você ficar achando que você é um must, né? Então gera vários conflitos, aí vai depender da casa que tá, do signo que tá. Aí vai. Então a pessoa, então nasce numa lua nova, a gente sabe que a lua, então, ela fica 7 dias, né? E aí vai depender, claro, que como ela anda, vai depender do grau, vai depender do signo da casa. Aí vamos dizer que a pessoa, então, ela nasce sobre a lua crescente. Como é que eu sei, então, Marcelo, lua crescente? Lua crescente faz, então, também a 90 graus, tá? Com esse sol. Também faz uma quadratura, tá? A lua crescente. E é interessante que na lua crescente, então, então, é interessante da gente saber, porque uma está oposta da outra, tá? A lua crescente está oposta à lua minguante. Porque aqui está crescendo essas aspirações internas, aquilo que foi colocado dentro de mim, essa interiorização, né? E aí é muito interessante que, vamos dizer, vai caminhando. Então, assim, passou de 90 graus, ela já está numa lua crescente. Então, o que acontece? Na crescente, ela vai fazendo o quê? Todo um trabalho para que ela comece a colocar isso daqui para fora, para que isso possa, então, na lua cheia. A lua cheia é o quê? Gente, desculpa o barulho, né? Não tem como. Então, o que acontece? Na lua cheia é 180 graus nesse sol. É 180 graus. Ela tá a 180 graus. Eu nasci a 1 grau da lua cheia. Mas eu não nasci na lua cheia, eu nasci na lua crescente. Isso me dá indícios, assim, que eu já sei os meus talentos, eu descobri os meus talentos, mas ainda não tô no grau, não tô no must, não tô no auge. Porque o auge é a lua cheia, né, gente? É só a gente ver. Quando a gente vê uma lua cheia, ela fala, nossa, lua cheia, que linda, né? Tá refletindo a luz, tá refletindo a luz solar, né? É lindo isso. E aí depois, sai dessa questão de 180 graus, começa então a entrar no processo da lua, não, tá ainda no processo da lua cheia, né? E aí depois ela chega na lua minguante, né? Então é interessante a gente saber isso no nosso mapa astral. Veja a questão do... Se você colocar isso daqui e ficar andando no seu mapa, você vai saber certinho. Exemplo, a minha lua tá oposta, né? Não é todo, exemplo assim, minha lua tá oposta ao sol. Não é toda oposição sol e lua que vai ser uma cheia. Vai depender sempre dos graus, então tem que ver certinho. Então, se aqui eu tô a 25 graus de câncer, para ser uma cheia, um eclipse, né, lua cheia, então aqui tem que ser o quê? A 25 graus de Capricórnio. Então, assim, a minha lua é em Capricórnio, mas a minha lua não tá a 25, tá a 24 graus. Não tá ainda a 180 graus certinho, né? Não tá ainda a 180 graus. Tá, sei lá, tá quase 180 graus, tá uns 170 graus do sol. Isso já me fala muitas coisas da minha vocação, do que eu tenho que fazer. E é interessante porque assim, gente, bate certinho quando a gente faz orientação vocacional, ou a gente faz o mapa astral, principalmente nessa questão da lua, das emoções, do que eu venho trabalhar, bate certinho. E uma pessoa, então, que nasce com 25 graus de Capricórnio, né, e aí o oposto, tá bem oposto mesmo, tá? A oposição exata, 180 graus do Sol, é aquele ser humano, gente, que nasce já tocando, já nasce já... Sabe aquelas crianças que têm 6 anos que já dança daquela forma, que parece já um político, que tem uma coisa assim que você fala, meu Deus do céu, por quê? Porque, ó,
ó, trabalhou, lembra do trabalho? Foi trabalhando, desapegou, foi trabalhando, foi criando. Então, gente, isso daqui demora, é um ciclo, ó, um ciclo, e vai indo. E a mesma coisa que a gente põe aqui, ó, um ciclo, ó, porque aqui tem um redondinho também, ó. É um ciclo de vai, um ciclo de vem. E aí ele vai caminhando, aí às vezes ele volta, vai caminhando. Aí vai indo, aí vai indo. Então a gente sabendo um pouquinho disso, já fica um pouco mais fácil a nossa vida, né? Aí a gente faz o quê? A gente aceita. Ah, então quer dizer que nessa vida eu desapegar mais as minhas emoções, pode ser que eu tenha que ficar mais dentro de mim. Poxa, isso aí já é um mapa. Aqui nem um mapa astral é isso, gente, é um mapa. É de como eu tenho que viver minha vida. Ele fala exatamente como que a gente tem que viver, pra gente trabalhar aquilo certinho, né? Pra gente não ficar... Por isso que eu falo, vamos cada vez mais ficar desassociado desse mundo artificial que criaram, esse mundo perfeito, e ficar mais no nosso mundo, esse mundo interno, né? Então, uma pessoa que nasce na lua cheia, ela tem a capacidade de trazer novas informações, porque ela já contém dentro dela. Diferente de uma pessoa que nasce numa lua minguante. Às vezes ela não vai saber, às vezes ela tá num processo aí de, putz, cara, não tô conseguindo entender. Então, assim, isso é cada vez mais a gente está indo isso, a gente compreendendo isso, a gente leva a vida um pouco mais suave, com muito mais leveza, né? A gente aceita que a gente tem que passar, porque nós não somos o corpo, mas sim a mônada, ela precisa passar por aquelas experiências, para que cada vez mais a imagem, né, o sol, e aqui tá cheia, certo? Fiquem a mesma coisa, né? Porque a lua, a gente contém o sol, ainda não despertado, por isso que o sol... Ele fica chamando a lua, né? Que o sol é o príncipe e a lua é a princesa, fica chamando, né? Que é o caso do que da Branca de Neve. Se vocês agora, depois disso que eu falei, vocês perceberem, a Branca de Neve, o conto da Branca de Neve é um conto que fala exatamente isso. Tem os 7 anões, tem os 7 chakras, né? Um que ajuda o outro, tem aquele que é o chakra básico, o outro. O sábio, quem é o sábio, né? Que é o ancião, é o chakra do coronário. Aí ela dorme porque a nossa alma é adormecida. E aí ela vai ser despertada. A alma tem que ser despertada pelo quê? Pelo sol, que é o príncipe, né? O príncipe. E aí desperta e aí, acabou. Aí chegou, né? A alma chegou no seu nível. Conseguiu chegar. Por isso que é um processo de lapidação. Eu fiz um post no Facebook. Todo mundo quer ser sol, todo mundo quer ser diamante, mas ninguém quer ser lapidado. Ou seja, a alma, ninguém quer ser lapidado, ninguém quer se lapidar. Isso é um processo de lapidação. Por isso que é tão interessante a gente saber, a gente conseguir conhecer mais os processos da natureza e fazer essas correlações com nós mesmos, né? Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Só recadinho, para quem quiser fazer orientação vocacional, é importante vocês me mandarem um e-mail que é verdadeiro, tá? Então não adianta vocês me mandarem esses textos e o e-mail assim, kkkkk@hotmail. Não tenho como responder a pessoa, né? Então coloca o e-mail que é verdade, porque eu respondo, gente, eu mando de volta, tá? E aí, com isso aí vocês podem saber um pouquinho mais do meu trabalho, tá bom? Um beijo grande pra vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau!